Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa realizado em parceria da TV Justiça com a rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Meu nome é Alessandro Spielborges, minha matéria é Direito Tributário, uma das disciplinas mais interessantes que nós temos, envolvendo aqui o direito público, e no dia de hoje eu vou falar justamente um pouquinho mais sobre esse objeto de estudo da nossa matéria, que é o tributo. Bom, você conhece já o nosso programa que é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. O tema do dia de hoje, como eu já havia adiantado, eu vou falar sobre definição de tributo, um pouquinho das características de tributo, para que você descubra exatamente se aquela cobrança tem ou não tem a natureza tributária. No segundo bloco, você tem o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor que você tem tanto participado, onde você tem encaminhado as suas dúvidas e eu aqui tenho a possibilidade de respondê-las, enfim, e trazer a solução correspondente exatamente à sua questão. E no terceiro e último bloco, também uma parte do programa tanto esperada, onde então a gente vai verificar como que esse tema, o conceito de tributo e as suas espécies, costuma ser exigido em provas e em concursos espalhados pelo país afora. Fique aqui comigo para que você saiba um pouquinho mais sobre todas as características de um tributo e tenha certeza absoluta se aquela cobrança que está sendo exigida de você é ou não é um verdadeiro tributo. Nós só estamos começando. Iniciamos agora o nosso primeiro bloco, tema do dia. O tema do dia de hoje é justamente a definição, conceito de tributo. Vamos trabalhar, então, com as características que correspondem a essa cobrança que tem ou não natureza tributária. Ou seja, como é que eu faço para descobrir se aquele pagamento, se aquela exigência por parte da administração pública é ou não é um verdadeiro tributo? Isso é importante porque, ora, tendo em vista que o fisco ele pode cobrar, a administração pública pode cobrar uma série de pagamentos do contribuinte. Alguns pagamentos têm natureza tributária, outros não têm. E nessa primeira parte, a gente vai justamente descobrir quais são essas principais características para eu ter certeza absoluta se aquele pagamento que eu fui obrigado a recolher tem ou não a natureza de um verdadeiro tributo. Segundo a nossa Carta Magna, o conceito, as características, a definição de tributos só pode ser determinado por lei complementar. E aqui a gente tem uma grande vantagem, porque a legislação complementar que estabelece a definição de tributo, a gente conhece e conhece muito bem. E qual é ela? Eu estou falando do Código Tributário Nacional. Exatamente. É o CTN que faz as vezes dessa legislação complementar exigida por parte da Constituição para trazer o conceito de tributo. Se você for bem observar, justamente ali no artigo 3º do CTN, você descobre o conceito de tributo, que é um conceito bastante amplo, é verdade, eu diria praticamente genérico, mas ele ilustra muito bem quais são as qualidades que todo e qualquer tributo precisa apresentar. Num primeiro momento, parece que o conceito, enfim, pode ser um pouquinho confuso. Então é o seguinte, eu vou falar todo o conceito de uma vez por todas, joia? E aí depois a gente divide esse conceito em camadas, em segmentos, para entender melhor o que o CTN exatamente quis dizer com aquilo. A primeira informação, então, quanto a tributo, como um todo, é de que, segundo o CTN, tributo corresponde a uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa, plenamente vinculada, e que não constitua sanção a ato ilícito. Dá para perceber, então, que o conceito de tributo não é pequeno, não. O conceito é bastante amplo e que traz, em todo esse conceito, uma série de características que você não pode afastar absolutamente. Primeira característica, então, do tributo. Quando o CTN diz, então, para a gente que o tributo corresponde a toda uma prestação pecuniária. Prestação pecuniária. O que você tem que dizer com isso? Bom, simples, né? Se ele quis informar a respeito da prestação pecuniária, ele está dizendo que o tributo depende de uma prestação que depende do pagamento em dinheiro. Prestação pecuniária. Essa prestação pecuniária, que é mediante pagamento em dinheiro, se dá em moeda nacional,
tem que ser em moeda corrente nacional, não pode ser em moeda estrangeira. Você não pode ser obrigado, portanto, a pagar um tributo em dólar, em euros, enfim, em libras esterlinas, por exemplo. O pagamento tem que ser em reais. Perfeito, uma prestação pecuniária. É importante, então, a gente lembrar do seguinte: se a prestação é pecuniária, em nenhum momento a administração pública poderia exigir, para pagar um tributo, para extinguir um tributo, uma prestação, por exemplo, em labore ou uma prestação in natura. Você vai dizer, peraí, como assim? Simples. Imagina a seguinte situação, em que você está devendo um IPTU, enfim, para a prefeitura, você não tem dinheiro para liquidar esse IPTU, mas a prefeitura, ela lhe oferece a possibilidade de extinguir o IPTU se você, por exemplo, reformar um imóvel da municipalidade. Você, então, se valendo do seu conhecimento técnico, imagina, como engenheiro, como arquiteto, enfim, como pedreiro, né? Não tem problema. Você, então, oferece o seu trabalho como forma de pagamento do tributo. Para isso é possível? Isso será admitido para extinguir um tributo? Uma prestação laborativa? Uma prestação in labore? Então, tudo bem, olha, eu vou providenciar, então, uma nova estrutura para um imóvel da prefeitura. Joia, eu não tenho como pagar, mas eu vou pagar, não tenho como pagar em dinheiro, mas eu vou pagar mediante o meu trabalho. Isso é possível, é admitido para a quitação de um tributo? Naturalmente que não, porque tributo tem que ser uma prestação pecuniária, tem que se dar mediante o pagamento em dinheiro. Também não é admitida uma prestação in natura. Vamos imaginar que você seja um excepcional cozinheiro. Bem, um excelente cozinheiro, assim, olha, a prefeitura, vou usar o mesmo exemplo da prefeitura, devendo IPTU, eu estou aqui meio sem dinheiro para conseguir liquidar esse imposto, mas eu sei fazer um prato extremamente elaborado, extremamente sofisticado, da culinária francesa, enfim, com tendências tailandesas, por exemplo, um prato que nunca ninguém experimentou, eu ofereço isso para o prefeito. E aí, você pode fazer isso mediante, talvez, a entrega desses alimentos, ou então pelo serviço que você presta? Não. Não é admitida nem a prestação in natura, nem a prestação in labore. Bem, se você oferecer, então, mercadoria para isso, se você oferecer a comida em troca do pagamento do tributo, em troca da extinção do tributo, isso não será admitido. A prestação tem que ser sempre, sempre pecuniária. Bem, por isso, se a prestação é sempre pecuniária, qualquer outro tipo de prestação que lhe seja obrigatória como uma prestação in labore, não vai ter natureza tributária. Você vai dizer, peraí, professor, eu não entendi. Como assim? O que você quis dizer com isso? Presta atenção. Imagina o fato do serviço militar obrigatório, né, para os homens que atingem 18 anos de idade. É obrigatório, um serviço militar. Você deve se apresentar junto ao exército, enfim, para que, na verdade, você cumpra essa obrigação que lhe é imposta. E aí, essa obrigação, essa prestação, uma vez realizada, tem natureza tributária? O que você diz? Não, porque o serviço militar obrigatório corresponde a uma prestação in labore, não é uma prestação pecuniária, portanto, escapa à hipótese de tributo. Perfeito? Joia. Já deu para entender como essa prestação pecuniária funciona. Agora, não pode esquecer que é uma prestação pecuniária compulsória. Então, não é uma prestação qualquer, ela é obrigatória, ela é compulsória. Mesmo porque, tenho certeza que você já parou para pensar, por que você é obrigado a pagar um tributo? Por que você é obrigado realmente a pagar um tributo? Eu tenho certeza que você paga um tributo, os impostos, as taxas, as contribuições. Você recolhe. Mas por que você é obrigado a pagar um tributo? Porque se você bem